A paz do Senhor Jesus. O meu nome é Isaac. Neste vídeo eu vou estar lendo a lição de número 4 do primeiro trimestre do ano de 2024. Este ano agora corrente. Aqui temos aí no vídeo a capa da revista Lições Bíblicas. E tem também o tema do trimestre. O tema que constam os comentários, as lições, estudos bíblicos que diz respeito ao corpo de Cristo, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Vamos ver a lição de número 4. Aqui está o sumário das lições. O comentarista é o pastor José Gonçalves. E a lição de número 4 tem o título A Igreja e o Reino de Deus. Aí está o título de cada lição, de 1 a 13. Vou abrir aqui na lição número 4. Desta vez eu vou ler a lição por completo. Antes eu lia apenas o texto básico da lição, mas eu resolvi agora ler por completo. Pronto, aí está a primeira página da lição, datada para o dia 28 de janeiro de 2024. A Igreja e o Reino de Deus é o título da lição. Texto áureo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Verdade prática: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Leitura diária. Segunda, a universalidade do reino de Deus. Terça, o reino de Deus é de natureza teocrática. Quarta, o reino de Deus como realidade presente. Quinta, o reino de Deus como realidade futura. Sexta, a igreja como manifestação do reino de Deus. E sábado, a pregação do reino como missão da igreja. Antes de cada um desses títulos de leitura diária, nós temos as referências bíblicas. Na segunda é Salmo 47, versículo 5. Na terça, Isaías 43, versículo 15. Na quarta é Romanos capítulo 14, versículo 17. Na quinta é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7 e o 10. Na sexta é a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 10. No sábado está no livro de Atos, capítulo 19, versículo 8. A leitura bíblica em classe está no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 17, onde lemos: E, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E, andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão,
que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Hinos sugeridos: 38, 410, 547 da harpa cristã. Plano de aula. Item 1. Introdução. Professora, a lição desta semana tem como finalidade apresentar a natureza universal do Reino de Deus e a Igreja como parte integrante e representativa desse reino no mundo. Nesse sentido, a Igreja faz parte da realidade presente do Reino de Deus e, por conseguinte, fará parte também da realidade vindoura. Item 2. Apresentação da lição. Letra A. Objetivos da lição. Objetivo de número 1. Relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como o seu propósito com a existência da Igreja. Item 2. Apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presente e futura. Item 3. Destacar a Igreja como projeto de Deus e expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Isso são os tópicos dos comentários 1, 2 e 3. Letra B. Motivação. Nosso Senhor afirmou que o reino de Deus não tem aparência visível como se estivesse localizado em uma posição geográfica. Antes, o reino de Deus, disse Jesus, está entre vocês. Lucas 17, versículo 20 e 21. Isso significa que a natureza do reino é espiritual. Ele se manifesta por meio da justiça, paz e alegria do Espírito. A maior vitória do reino de Deus é sobre o pecado, a morte e Satanás. Letra C. Sugestão de método. Nesta lição, a classe aprenderá que há uma distinção entre Igreja e Reino de Deus. Ambos possuem características específicas que estão presentes nas Escrituras Sagradas. Para estimular a participação dos alunos, elabore na lousa 2 colunas. Em cada uma delas, com a ajuda da classe, relacione as características específicas da Igreja e do Reino de Deus, respectivamente. Ao final, ressalte que, nesta lição, vamos estudar com maiores detalhes que o Reino de Deus é mais abrangente. A Igreja, porém, está inserida no Reino de Deus. Item 3. Conclusão da lição. Letra A. Aplicação. A Igreja tem a responsabilidade de transmitir a mensagem do Reino de Deus ao mundo. Essa missão só pode ser alcançada a partir do testemunho vivo dos crentes, que coadune os ensinamentos da Palavra de Deus com o estilo de vida que expresse a prática de boas obras. Item 4. Subsídio ao professor. Letra A. Revista Ensinador Cristão. Vale a pena conhecer essa revista que traz reportagens, artigos, entrevistas e subsídios de apoio a lições bíblicas adultos. Na edição 96, página 38, você encontrará um subsídio especial para esta lição. Item B. Auxílios especiais.
Ao final do tópico, você encontrará auxílios que darão suporte na preparação de sua aula. Número 1. O texto O Reino e a Vinda do Filho do Homem, localizado depois do primeiro tópico, destaca a qualidade invisível do reino de Deus, porém presente no que Jesus dizia e fazia. Número 2. O texto Jesus voltará, ao final do terceiro tópico, destaca a importância do serviço cristão em prol do reino de Deus enquanto nosso Senhor não retorna para buscar a sua igreja. Comentário. Introdução. A Bíblia apresenta Deus como um rei, Salmo 47, versículo 6, Salmo 52, versículo 7, que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há, Salmo 22, versículo 28. Sobre o seu reino, governa soberanamente. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a Igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A Igreja é vista como parte desse reino e, por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Palavra-chave nesta lição é reino. Tópico de número 1, a natureza do reino de Deus. Subtópico 1, o reino de Deus é universal. O salmista diz que Deus é o rei de toda a terra, Salmo 47, versículo 7. E, da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens, Daniel capítulo 4, versículo 25. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, a sua universalidade. Deus é o Rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Daniel capítulo 4, versículo 35. Isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. Daniel capítulo 2, versículo 21. Subtópico de número 2. A soberania divina e o acontecimento do mundo. E os acontecimentos do mundo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e os demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim Deus domina sobre todos. Salmo, capítulo 103, versículo 19. Subtópico de número 3. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano e teocrático. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele. Números capítulo 23, versículo 21. De forma soberana, exercendo seu governo teocrático sobre seu antigo povo
Isaías capítulo 47, versículo 15. Israel, por isso, era um reino sacerdotal. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação e, por meio dela, todos os povos. Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3, Isaías capítulo 45, versículo 21 e 22. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Davi, que por intermédio de sua morte e ressurreição estabeleceu a Igreja. Efésios capítulo 2, versículo 14, Gálatas capítulo 3, versículo 14, Gálatas também capítulo 4, versículo 28, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Sinopse de número 1. As Escrituras Sagradas revelam a universalidade do Reino de Deus, bem como seu propósito específico para com Israel e a Igreja. Auxílio teológico. O reino e a vinda do Filho do Homem. Lucas, capítulo 17, versículos 20 ao 37. Jesus explica que o reino de Deus é distinto dos reinos com os quais os fariseus estão familiarizados. Sua vinda não corresponderá com sinais visíveis para que ninguém possa predizer o tempo exato da sua chegada. As pessoas entendem mal o caráter do reino de Deus quando dizem: ei-lo aqui ou ei-lo ali. Tais predições são arrogantes e mostram-se falsas e decepcionantes às pessoas persuadidas por elas. Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Jesus afirma que a fase inicial do reino não vem desse jeito. De fato, já veio. Lucas capítulo 17, versículo 21. Jesus usa a palavra entos para descrever sua presença, palavra que significa dentro de vocês ou entre, no meio de vocês. Jesus está falando a fariseus que sem dúvida o rejeitaram. Ele não diria que o reino de Deus está dentro dos corações deles. Contudo, o reino é um fato histórico. Jesus quer dizer que o reino está entre vós, presente no que ele faz e diz, ainda que os fariseus permaneçam cegos diante dessa realidade. Lucas capítulo 11, versículo 20. Eles esperam ver sinais da vinda do reino algum dia futuro. Mas não há necessidade de procurar sinais futuros da vinda do governo de Deus. Hoje pode-se entrar nele, embora sua consumação final venha depois. Frank L. Harrington, Roger Stanstad, Comentário Bíblico Pentecostal, Novo Testamento, volume 1, Mateus a Atos, Rio de Janeiro, CPAD 2003, página 432. Tópico de número 2. A Igreja e as dimensões do Reino de Deus. Subtópico de número 1. O Reino de Deus como realidade presente. Nos Evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do Reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando o endemoniado cego e mudo. Mateus 12, 22. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebul.
Mateus capítulo 12, versículo 24. A resposta de Jesus foi reveladora. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 28. Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus. A sua realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado. Mateus capítulo 3, versículo 2. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas concreto, real. Subtópico 2. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus como realidade presente não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, Atos 8 e 12, curadas e libertadas do poder do diabo, Atos 8, versículos 6 e 7, o reino de Deus está presente, Romanos capítulo 14, versículo 17, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico na igreja primitiva e, finalmente, está presente por intermédio da igreja de Cristo da presente era. Subtópico 3. O reino de Deus como realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente, hoje e mesmo sendo possível já experimentá-lo agora, Hebreus capítulo 6, versículo 5, contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. Mateus capítulo 13, versículo 49. O milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 ao 5. Sinopse 2. O reino de Deus possui uma dimensão presente, mas ele também possui uma dimensão futura, ou seja, escatológica. Tópico de número 3. A igreja no contexto do reino de Deus. Subtópico 1. A dimensão entre igreja e reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto. Assim como debaixo do Antigo Pacto, em que Israel era a comunidade do reino, Êxodo capítulo 19, versículo 5 e 6, a igreja é a comunidade do reino do Novo Pacto. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Subtópico 2. A igreja expressa o reino de Deus.
A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Aos Gálatas capítulo 4, versículo 4, Efésios capítulo 1, versículo 10. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada. É a eleita de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 4 ao 6, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades. Efésios capítulo 3, versículo 10. Por meio da igreja, que o reino de Deus será conhecido na terra. Subtópico 3. A igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Atos capítulo 19, versículo 8. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Atos capítulo 20, versículo 25. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus. Atos capítulo 29, versículo 31. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. Atos capítulo 14, versículo 22. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Tiago capítulo 2, versículo 5. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância ele tem. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda por outros caminhos que a distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. João capítulo 18, versículo 36. Sinopse 3. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus em todas as épocas. A igreja, porém, está inserida no reino de Deus. Auxílio teológico. Jesus voltará. O ensino sobre a segunda vinda de Cristo também estimula o serviço cristão. Os crentes que ardentemente aguardam a volta de Cristo reavaliam constantemente as prioridades que lhes governam a maneira de viver. Sempre colocam, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Não querem ser surpreendidos tendo as mãos vazias. Eles sabem que, um dia, todos teremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Por isso, alertam constantemente seus parentes, amigos, conhecidos e os demais pecadores, a que estejam preparados à vinda do Senhor. Mateus capítulo 24, versículos 45 e 46, Lucas capítulo 19, versículo 13 e 2 aos Coríntios capítulo 5, versículos 10 e 11. Mas como Jesus voltará? Ele voltará pessoalmente. João 14, 3, João 21 e 20 ao 23, Atos capítulo 1, versículo 11. E de forma inesperada. Mateus capítulo 24, versículos 32 ao 50, Marcos capítulo 51, Marcos capítulo 13, versículos 33 ao 37. Ele voltará em glória. Mateus capítulo 16, versículo 27, Mateus capítulo 19, versículo 28 e Lucas capítulo 19, versículos 11 ao 27.
e de maneira visível, como o anunciou o anjo à multidão no monte da Ascensão. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos, capítulo 1, versículo 11. O retorno real, visível e literal do Senhor Jesus Cristo a esta terra exclui qualquer interpretação espiritualizada, como se a sua vinda tivesse ocorrido quando da descida do Espírito no Pentecoste, ou quando da conversão de alguém, ou ainda por ocasião da morte do crente. William W. Menzies, Stanley M. Orton, Doutrinas Bíblicas, Os Fundamentos da Fé Pentecostal, Rio de Janeiro, CPAD, página 178. Conclusão. Nesta lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é o instrumento presente do reino e herdará o reino. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Revisando o conteúdo. Questão de número 1. Qual é o importante aspecto da natureza do reino de Deus que as Escrituras revelam? A sua universalidade. Questão 2. O que o Antigo Testamento revela quanto ao reino de Deus em relação a Israel? O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele. Questão 3. Qual é o aspecto importante destacado na lição a respeito da identidade do reino de Deus? A sua realidade presente. Questão 4. Além da dimensão presente do reino de Deus, qual é a outra dimensão abordada na lição? O reino de Deus também possui uma dimensão futura. Questão 5. Explique a distinção entre a igreja e o reino de Deus. A igreja faz parte do reino de Deus, contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. Tem aqui o vocábulo também, irmãos. E assim, graças a Deus, está registrada mais uma leitura de mais uma lição, a lição de número 4, datada para o dia 28 de janeiro de 2024. A Igreja e o Reino de Deus. A paz do Senhor, Deus nos abençoe.